e uma pessoa está muito empenhada em compreender os governantes de hoje. Nós sabemos que governo é uma linhagem, não é? É uma linhagem das mônadas. Entre as linhagens das mônadas existe a linhagem do governo. É aquela linhagem que cria os governantes. Os primeiros verdadeiros governantes aqui na Terra eram extraterrestres e foram os do Egito. Foram alguns faraós do Egito, não todos, mas os primeiros faraós do Egito. Então aquilo foi um impulso de verdadeiro governo que se deu aqui no mundo, aqui na Terra. Mas, apesar de virem os extraterrestres e formarem o Egito no começo, não se conseguiu nunca mais um verdadeiro governo. E hoje se sabe que vai aparecer governo na Terra num próximo ciclo, não neste ciclo. Este ciclo nunca vai haver. Estamos falando de governo aqui na superfície. Em um outro ciclo do Sistema Solar, quando o Sistema Solar estiver sintonizado com o governo, os seus planetas, mais sintonizado do que está agora, então poderá haver governo neste planeta. Porque tudo o que acontece no planeta, num certo sentido, é um reflexo do que acontece no Sistema Solar. Então, se no planeta Terra não existe governo, como deve ser, é porque o Sistema Solar ainda tem que trabalhar isto e tem que conseguir implantar governo na Terra. Então o planeta terá oportunidade, não? Virão seres de outros planetas onde há governo, virão seres de outras áreas do universo e fundarão aqui toda esta linha que não existe. O governo no cosmos, o governo é um testemunho da hierarquia espiritual em um determinado mundo. Então, um governo que não representa a hierarquia espiritual, um governo que não dá testemunho da presença da hierarquia espiritual, não é governo. É mandatário, são essas coisas que vocês conhecem. Agora, os governos, quando surgirem, deverão relacionar a humanidade da superfície, estamos falando de governo aqui na superfície, eles vão relacionar a superfície com os conselhos do cosmos. Então um governo não faz as coisas por ele, não é ele que decide o que vai fazer. O governo relaciona, coliga a humanidade com os conselhos do cosmos. Então, um governante deve ser um ser muito realizado no sentido de seus contatos internos. E claro que aqueles que devem se formar como governos, que devem se preparar, têm que começar por si mesmos. Você não pode formar um governante se ele não governa a si mesmo. Então, só entra na linha de governo aquele que já aprendeu a se governar, aquele que já coordenou as forças da sua personalidade. Então, ele vai se formando na energia do governo, se ele tem essa linha, se ele tem esse destino, ele vai se formando como governante à medida que ele vai aprendendo a governar de forma perfeita as forças da sua personalidade, as forças dos seus corpos. E se ele faz isto, se ele consegue ser um ser coordenado,
se ele consegue ser um ser perfeitamente organizado, só a sua presença, basta a sua presença, ele não precisa estar fazendo ato nenhum. Só a sua presença vai reunir e coordenar as energias. Então, a presença de um governante deve ser visível, porque ele presente, onde ele está, as forças e as energias estão coordenadas. Isto aqui é governar. Ele não precisa fazer pressão sobre ninguém. Ele coordena as forças e as energias, porque já coordenou nele. Então ele coordena isso em uma nação, por exemplo. Ou se ele é um governo além de uma nação, ele deve coordenar e organizar as forças que circulam no planeta. Aqueles extraterrestres que vieram para o Egito no começo eram seres nesta linha. Eram seres na verdadeira linha do governo. Mas é claro que conseguiram implantar algo enquanto eles duraram aqui. Mas parece que depois do terceiro não vieram mais e nós então assumimos esse trabalho. Esses seres devem ter já completado certas etapas evolutivas. Então, certas coisas que os seres governados ainda têm que completar, como etapa evolutiva em nível humano, aquele que está no governo já deve ter completado essas etapas, senão o que ele está fazendo lá? Desse fato de um governante ter já coordenado as forças nele mesmo, isto lhe dá aquilo que se chama autoridade. Então, um verdadeiro governante não tem autoridade porque tem um exército, porque tem bombas atômicas, ou porque é muito rico, ou porque empresta dinheiro para outros países. Isto tudo é a degeneração da ideia do governo. Mas, como ele venceu a si mesmo, venceu todas as forças, e só a presença dele organiza as forças e a energia de forma visível, isto é que lhe dá autoridade. Então a autoridade não é um mando. A autoridade é uma manifestação que deve fazer um efeito evolutivo sobre quem observa. E quem observa, se sente evoluindo, aquele está sob uma autoridade, porque ele reconhece ali uma autoridade. Então, ele está ali, na prática, organizando, emitindo esta nota, não é? E, naturalmente, os governados afinam com aquilo que é a sua energia. Esta afinidade que cria um grande governo, um bom governo. Não é uma imposição e muito menos propaganda. Então é essa afinidade. Mas esta afinidade só pode surgir quando o ser se sente dentro de uma energia de organização, de ordem, de harmonia, não? De forças e de energias. Agora, diz o conhecimento, não, desta linha monádica, que um ser que tem a energia do governo, ele vê a todos os seus governados como imortais. Então, um verdadeiro governo não vai mandar matar ninguém, porque ele sabe que o indivíduo é imortal, o que adianta ele matar? Se ele o mata, ele vai reencontrá-lo na encarnação seguinte e vai ser morto por ele ou por um outro. Então, o governo vê todos como imortais. Portanto, é inútil você, como governo, fazer uma guerra com uma outra nação. Porque aqueles seres são todos imortais. Eles continuam vivendo depois que você os matou. Então, um governo nem cogita de guerra, nem cogita destas coisas. A não ser outros tipos de guerra. Guerra, por exemplo, com outras forças contrárias a esta ordem.
Mas não é uma guerra como se faz aqui para matar os outros. É um tipo de atividade para colocar algo em ordem. Então, por exemplo, um governo de verdade que reconheça a presença de certas forças involutivas, ele não precisa fazer uma guerra para isso. Ele deve ter os meios, ele deve ter os seus contatos com as forças cósmicas, para que aquelas forças inadequadas sejam colocadas fora do planeta e não permanecerem aqui neste planeta, em masmorras ou no plano astral, porque se manda fuzilar. Isto não resolve nada, porque o indivíduo vai para o plano astral e fica fazendo tudo de lá, e até pior. Então, o governo vê todos como espíritos imortais e trata a todos como imortais. Claro que um ser assim, com esta energia de governo tão evoluída, esqueceu de si. Porque quando um governo manifesta que está preocupado com ele pessoalmente, acabou toda a autoridade dele. Este ser, para estar na energia do governo, para estar lidando com toda esta força de ordem, de harmonia, de disciplina, ele não deve estar mais levando em consideração a si mesmo. O trabalho sobre si ele já fez, antes de ser governo. Esse trabalho já está feito. E ele então está ali em função do todo, está ali em função de unir esta humanidade, no caso dos governantes, com os conselhos do cosmos. Então, são os conselhos do cosmos, os conselhos dos planetas, enfim, são esses conselhos internos que inspiram as organizações aqui. As organizações aqui não devem ser inspiradas por coisas da Terra, porque este é um planeta que não é sagrado, mas você tem que ter a coligação para os conselhos do cosmos, formados, avançados, é que inspiram aqui. Então este governante é uma ligação, é uma ponte desta sabedoria do governo conosco, com a Terra e com o planeta. Esse governo, ele é o próprio retrato da compaixão. Compaixão não é ter pena de ninguém, não é ter dó de ninguém. Não é compaixão, é a consciência da situação do outro. E quando você tem a consciência da situação do outro, você vai lidar com o outro de uma forma correta. Então você vai lidar com o outro com compaixão. Porque se você o compreende, se você viu como ele é, você só tem que ter compaixão. Porque um ser terrestre, em geral, precisa de compaixão. Pela sua situação, pela sua ignorância, pela sua falta de conhecimento universal. E um ser terrestre necessita de muita compaixão pela visão dele das coisas, pela visão estreita dele das coisas. Tudo é uma visão estreita. E o verdadeiro governo leva em conta tudo isto, é cheio de compaixão, considera todos imortais, é coligado com os conselhos do cosmos, e aí nós temos então um verdadeiro governo. E como sabemos, não? Tudo isto no início veio para o Egito, seres que eram formados nisto, mas não duraram muito tempo. Apenas chegaram, colocaram uma semente aqui neste planeta que deve ter influído bastante, invisivelmente, nos mundos não superficiais, nos mundos intraterrenos, certamente influiu. E devem ter tido também uma atividade intraterrena, que nós não conhecemos, não sabemos. E lá foi absorvido, tanto assim que lá é tudo organizado. Então, os governados, diante de uma energia assim, aprendem que nada é impossível. Se um governo chega a fazer perceber aos seus governados que nada é impossível, este é um governo realizado. Porque realmente nada é impossível.
Muitas coisas são impossíveis para o homem da superfície, porque o homem da superfície é superficial, é limitado e desconhece várias leis. Então, para ele, muitas coisas parecem impossíveis. Mas não há o impossível no cosmos. No cosmos, tudo é possível. E o verdadeiro governo imprime isto na consciência daqueles que são governados. Bem, na realidade de hoje, em geral, eu não estou falando de pessoas, nem estou citando casos, estou falando em geral. Em geral, são seres que não teriam nada a ver com o governo, mas estão ali para aprender certas coisas básicas, alguns. Alguns estão ali para aprender a comer na mesa até, para aprender a tomar banho, porque ali tem que tomar banho. Estão ali para isto e para coisas semelhantes. E outros estão ali para aprender outras coisas, como, por exemplo, aprender a ter uma certa disciplina. Porque ali tem um protocolo, não? Num governo organizado, ali tem um protocolo. Então se aprende certas coisas de disciplina básica. E a maioria está ali para isso. A maioria está ali para, sob a pressão da tarefa, aprender coisas básicas, que levaria muitas encarnações para aprender. E ali, naquele período, aprende mais rapidamente, porque deve ser muito pressionado para certas coisas. Então, vamos aprender a nos governar, porque aprendendo a nos governar, não sabemos não se podemos dar uma colaboração, mesmo que pequena, para este governo terrestre. Nós estamos falando de governos políticos, falando de governos humanos, e não estamos falando dos verdadeiros governadores do mundo, os verdadeiros governantes do mundo, que são o Senhor do mundo, não é? O Senhor da instrução, que esses estão certamente estimulando tudo o que é possível. E aí se perguntará, mas com senhores do mundo de consciência cósmica, como que o planeta não está governado, não está mais em ordem? Porque a humanidade não está pronta. A humanidade não pode ficar pronta de um dia para o outro. Se a humanidade não está pronta, quem está lá e é um verdadeiro governante, está lá em sacrifício, não fazendo tudo aquilo que poderia fazer, estando em um mundo ou em uma humanidade mais adiantada. E dentro da sua evolução, porque tudo evolui, portanto o Senhor do mundo também evolui, dentro da sua evolução, ele deve estar fazendo um trabalho de grande sacrifício, de estar lidando com coisas, não é? Que ele podia estar lidando com outras. Mas isto é parte do sacrifício dele, desta forma de sacrifício que eles também terão que demonstrar.